A paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Salmo 140. O salmista ora para que seja livre de seus inimigos potentes e injustos. Por que está escrito potentes aqui? A gente não pode ser hipócrita. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Porém, o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive dos anjos caídos. Ele não criou para o mal, criou para o bem, segundo a sua boa vontade. Só que ele deu o livre arbítrio para toda criatura. Deus não fez ninguém preso a ele. Alabaçúbia. Sim, fomos feitos para adorar o Senhor, mas temos o livre arbítrio. Os anjos também tiveram o seu livre arbítrio. Os irmãos conhecem todo o contexto. Os irmãos conhecem Samael, mais conhecido como Lúcifer, né? O nome dele era Samael. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo. Ele teve o livre-arbítrio de estar lá para adorar, mas ele não concordava com algumas coisas. Por não concordar com algumas coisas, ele resolveu se rebelar. Ele resolveu se achar. Para que eu vou obedecer? Para que eu vou seguir se eu sou o tal? E assim, ele caiu, os irmãos conhecem. Ele tem usado pessoas contra a minha e contra a tua vida. Aleluia. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, não vamos ser hipócritas. A palavra de Deus nos diz que Deus fez os anjos um pouco maiores do que nós, humanos. Então eles têm um certo poder, sim. Sim. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele interfere até no clima da terra para matar pessoas. Os irmãos têm visto terremotos, os irmãos têm visto tsunamis. Sim. É a taça da ira de Deus? É o juízo de Deus? Mas não é que é Deus que está indo lá e fazendo. Deus está permitindo. Por causa do quê? Do pecado. Amém? Quando o inimigo se levanta para destruir uma nação, é a própria taça da ira de Deus. É como, vamos dizer literalmente, é como se Deus abrisse a gaiola, a prisão, para que aquele mal fosse liberado para fazer aquela destruição. Literalmente. Amém? Mas o coração de Deus sofre, porque não é isso que ele queria para a humanidade. Não é isso que ele queria. A palavra de Deus nos diz que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E hoje o mundo está um caos. Pessoas se matando por bobeira. Uma pessoa perdeu a paciência com a outra já pega o revólver, já dá aquele monte de tiro. É filho matando o pai matando o filho. Criança sendo morta, criança de 4 anos, por 2 marmanjos. Sacrifícios, os irmãos conhecem a notícia aí, né? Coisas assim, e isso é só a ponta da montanha. A gente não sabe o que Deus vê lá de cima. E isso tem muita coisa que dá medo até de mencionar aqui. Tem lugares específicos para que pessoas sejam mortas. Tem isso tudo. Amém? Não é só antigamente não, que se sacrificavam pessoas, crianças e animais para os anjos caídos. Até hoje existe. Até hoje existe, só que é tudo ocultado. As barbaridades, a gente só vê uma coisinha no jornal, que também é manipulado pelos demônios, nos canais abertos. A gente vê só uma coisinha e deixa o coração da gente triste. Eu particularmente não gosto de canais abertos. Eu fico lá na internet só ouvindo a palavra do Senhor, orando e buscando a Deus. Enfim, vamos para a palavra de Deus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? Faz um tempinho que eu não apareço aqui no canal, porque por vezes a gente traça uma linha reta, né? Um propósito.
Por vezes a gente traça um propósito, uma linha reta e luta para que aquele algo que a gente quer que se realize, seja feito com perfeição. E olha que nós somos humanos, hein? Imagina Deus, que a palavra de Deus nos diz que a base do trono de Deus é a verdade e a justiça. Então, como nós temos o DNA do nosso Criador, e se nós damos legalidade a Ele, nós temos essa fome e sede de justiça. E quando a justiça tarda, a gente quer agir com as próprias mãos, buscando a justiça da terra. E por vezes Deus até permite, por vezes Ele permite. Aí a gente fica ali, lutando, alabassub, andaramanaya sé, aleluia, para ver a justiça do Todo-Poderoso acontecer do nosso jeito, da nossa maneira, de acordo com que tudo que nós passamos, não é assim? Alabassúbia. Tem coisas, meu irmão, que eu não posso falar aqui, mas os irmãos já estão entendendo. Labassude canta lamanai. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam o mal no coração, continuamente se ajuntam para a guerra. Aguçaram as línguas como a serpente, o veneno da víbora está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, da mão do ímpio, guarda-me da mão do homem violento, os quais me propuseram a desviar os meus passos. Amém? Resumindo, essa mesma palavra nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. E também lá no livro de Eclesiastes 3:33, nos diz que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu lutei e lutei. Alguém aqui nessa live que chegou aqui também lutou e lutou. E de repente, quando você achou que tudo ia sair do teu jeito e que o teu jeito era a completa e total vontade do Senhor, deu tudo errado. Deu tudo errado. Você tem culpa? Não. Você fez a sua parte? Fez. Estava posicionado? Estava fazendo a vontade do Senhor. Tudo certinho, né? Tudo certinho. Fazendo a vontade do Senhor. Amém? E buscando, aleluia, uma direção. Buscando um norte. Buscando, não é assim? Alabassu decanta lamanaia. Você fez. E no final, deu tudo errado. Eu tenho uma coisa para falar para vocês agora. Aleluia. Glórias a Deus. Eu falo coisa, porque sabe o que significa coisa? Coisa não tem nome nenhum, né? É uma coisa inominável. Coisa. O que é uma coisa? Pode ser qualquer coisa. Uma coisa pode ser qualquer coisa. Então, quando as coisas ou quando as situações podem ser uma coisa, pode ser uma situação que você não entende, o melhor nome é coisa, né? Então acontecem umas coisas que você não entende. Por quê? Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Deus, Ele permite. Ele permite que o inferno inteiro se levante contra você. E bradou aqui. Bradou aqui. Ele permite que o inferno inteiro se levante contra você. Porque a glória é dele. Ainda que você esteja certo. Ainda que você foi vítima. Ainda que você estivesse posicionado, Ele permite. Por vezes você não vai entender, porque você foi jogado numa cova. Por vezes você não vai entender porque você foi jogado numa fornalha. Por vezes você não vai entender porque você foi espancado e foi deixado lá na beira do caminho ferido para morrer. E ninguém quer te socorrer. Aleluia. Mas o anjo já está entrando na cova. O quarto homem já está entrando na fornalha.
E o bom samaritano já está vindo aí para te levantar e curar tuas feridas. A intervenção divina, sube e cai. A intervenção divina vem vindo para te socorrer. Porque você, meu irmão, minha irmã, foi aprovado e foi aprovada pelo Senhor. Como eu disse aqui, Salmo 140, a injustiça dos homens, a violência, a brutalidade, a insistência, o abuso, são demônios. Demônios usam pessoas. E por vezes você vai querer lutar com a força do teu braço, mas são demônios. Quando se trata de demônios, é só a intervenção divina. E olha, aquilo que você não conseguiu parar com a força do teu braço, com a tua inteligência ou com as coisas que você buscou para que essa situação paralisasse, o Senhor manda eu te dizer que Ele vai parar. Ele vai fazer com excelência algo muito maior e melhor do que o que você estava buscando. Mas essa injustiça, esse abuso, esse mal que se levantou para dizer que daí você não sai, para ser âncora na tua vida, para te parar. Aí subia. Não é maior do que o teu Deus. Como eu disse, foi Ele que criou todas as coisas, foi o Filho. O Filho criou todas as coisas, tudo. Alabaia, sébia. E não tem nada maior do que o seu braço forte. Nada é maior do que o poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, nunca duvide do poder de Deus. Porque quando Ele fala basta, Ele move o céu, move a terra, Ele move o oceano se for preciso. Meu irmão, minha irmã, você não limite o poder de Deus. Vocês se lembram da historinha de Eliseu? Eliseu estava lá. Eu não sei, ele estava atravessando um caminho lá. E de repente passou uns meninos, umas crianças, uns jovens ali usados por Satanás para zombar de Eliseu. Por quê? Meu irmão, minha irmã, quando você tem a presença de Deus, o poder de Deus, você incomoda as trevas, você incomoda o inferno. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, tem muita gente nessa terra que são demônios em pele humana. Eu vou conjecturar que são lobos em pele de ovelha, que são cobras disfarçadas de pessoas. E aí um punhado dessas serpentes estava lá chamando Eliseu de careca. Mas não foi para só uma simples zombaria. Foi para deixar o servo de Deus para baixo. E eu creio que Eliseu já estava esgotado de retaliações, porque, meu irmão, minha irmã, ser vaso, fazer a obra do Senhor, exige uma guerra, uma batalha diária. O diabo luta todos os dias para derrubar. Eliseu estava esgotado. Ele entregou na mão de Deus, ele orou. Acaba com essa zombaria, meu Deus. Não estou suportando. Meu irmão, minha irmã, quando você tem crédito com Deus, a tua oração será respondida instantaneamente. Quanto mais você ora, mesmo em meio às lutas, às guerras que vieram para te paralisar. Porque se estão tentando te paralisar, é porque está com medo. Aleluia. Se estão te fazendo medo, é porque quem está com medo são eles. Xarabacalabasubicai. Entenda, os teus inimigos estão desesperados, porque sabem que você, na presença de Deus, é uma ameaça para todo o inferno. Através das tuas mãos tem cura, tem libertação. A tua oração faz tremer os céus. A tua oração chega até o trono de Deus. Deus brada através das palavras que saem da tua boca. Quando você louva, o céu se alegra. Aleluia. E as pessoas perturbadas se acalmam. Assim como quando Davi tocava a harpa e Saul era liberto daquela opressão. Você tem essa unção, meu irmão, minha irmã.
E é por isso que está tendo essa guerra, esse levante. É por isso que está dando tudo errado. É por isso que esse mal que você lutou tanto para que fosse paralisado e sumisse da tua vida, voltou com força total. Parece que veio com força dobrada, né? E você não entende. E você questiona. Eu questionei. Eu falei, meu Deus, eu vou falar aqui, eu não tenho medo. Eu falei, meu Deus, eu lutei por justiça, o Senhor me permite a injustiça. Por quê? Eu questionei o meu Deus. Eu questionei, depois eu pedi perdão. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eclesiastes 3:33. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Enquanto não chega esse tempo, existe uma legalidade. Por quê? Porque quando chega o tempo de Deus, Deus coloca uma barreira. E não tem como, o inimigo da tua alma, ultrapassar essa barreira. Não tem como. Não tem como. Quando chega o tempo de Deus, ele fala basta, acabou. Quando Deus fala basta, teus inimigos não te enxergam. Os teus inimigos ficam atrapalhados. Os teus inimigos, acabou para eles. Acabou. Deus fecha o mar para os teus inimigos. Mas enquanto não chega o tempo de Deus, é uma guerra. Por vezes você vai ter momentos de paz, de sossego, mas a tua guerra ela continua. Mas Deus sabe até onde eu e você aguenta. Elias pediu a morte. Elias pediu a morte. E o que Deus entregou para ele? Um anjo com um pedaço de pão e uma botija de água. Come desse pão e bebe dessa água, porque grande vai ser a tua caminhada. Ele pediu a morte e Deus deu o quê? Força. Ele pediu a morte e Deus deu o quê? Vida. Por vezes nós vamos pedir a morte. Nós não vamos entender os ventos contrários que veio. É uma coisa estranha, né? Sim, é o próprio inferno. Ele não precisa de chifre. Ele não precisa se apresentar vermelho do jeito que ele é. Nem cinza escuro, né? Porque tem uns demônios que é cinza escuro, outros vermelhos. Eu já vi já. Horrível. Perderam a formosura. Se rebelaram contra o Pai, Deus destituiu eles da forma original que eles foram criados. Agora eles têm a feição do que eles carregam dentro de si. Feição da crueldade. Só que eles vêm na tua vida, na minha, vestidos de arrependimento. Eita! Mas não é. Sabe o que é? Eu vou falar a verdade. Estão quebrados. Estão falidos. Lutaram contra Deus. Tocaram em você. Tocaram na tua vida. Se quebraram. Reconheceram o teu valor. Não te dão valor. Presta atenção. Não te dão valor, mas reconhecem que você tem valor. Mas a inveja não deixa eles te dar valor. E como você está traumatizado, você não acredita mais. Não adianta, pode falar a profecia mais linda. Não. Teu coração já sabe quem é e quem não é. Só que você já fez o que você podia ter feito e nada você conseguiu. O leão está se aproximando, né? Para te devorar. E você fala, agora eu vou morrer. Deus esqueceu de mim. Eu imagino Daniel. Daniel falou, agora eu vou morrer. Porque ele falou para o rei, se for da vontade de Deus, ele vai me livrar desses leões. Mas lá dentro, a alma dele ia e voltava assim, ó. O coração dele, acho que ele nem sentia bater mais, ele só estava assim, né? Ele só estava vendo a hora de sair daquele corpo. Quando ele desistiu de tudo, quando ele achou que ele ia morrer, o anjo apareceu. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram atados, ele falou, eu acredito que um olhou para o outro. De repente eles caíram num lugar que eles não sentiram mais o fogo. E eu acredito que eles acharam que já tinha morrido.
Eu acredito que eles acharam que tinha morrido e Deus livrou eles da dor do fogo, né? Que tipo, Deus tirou eles antes deles sentir. Porque eles não sentiram nada. Pisaram nas brasas, no fogo ali. Um fogo terrível. Semelhante ao fogo do inferno, vamos dizer assim, uma larva vulcânica. Ele estava lá. Não sentiram nada. Eu acho que eles pensaram que já tinha morrido. De repente, quando eles abriram os olhos, eles estavam lá, no meio do fogo, e o anjo do Senhor. Eu acredito que o próprio Jesus Cristo estava lá no meio, o Filho de Deus. Amém? Amém? O quarto homem da fornalha, mas o segundo da Trindade, o Filho. Meu amado, minha amada, essa palavra para falar para vocês que haverá intervenção divina. Haverá intervenção divina. Amém? Só Deus pode parar aquilo que você tentou parar e não conseguiu. Só Deus pode dar jeito naquilo que você tentou e não conseguiu. Mas saiba de uma coisa. Deus permitiu que o inferno se levantasse novamente. Deus permitiu que algumas serpentes trocassem de pele. Deus permitiu que o mal se aproximasse novamente. Não é assim? Alabaia, sébia, naia sou, e você não está entendendo. Às vezes Deus nos testa. Às vezes, meu irmão, Deus não te livra da fornalha, nem da cova. Amém? Mas Deus te prova lá dentro. Então é isso que Ele está fazendo. Ele está te provando. Amém? Dentro da fornalha, dentro da cova. Amém? Sabe por quê? Porque você tem reserva de oração. Você fez a vontade do Senhor. O inimigo quer te parar, porque ele não aceita que você seja abençoado, abençoada. O inimigo não aceita que você seja recompensado, recompensada por tudo que você fez pelo reino, pela obra, na tua vida, por cada bem que você plantou. Ele não quer, ele tem inveja, ele não quer. E tá tendo aí uma inversão, né? Parece que o maligno tá sendo abençoado, nada acontece com a pessoa má e você tá só sofrendo, não é assim? Mas a roda vai girar. Você ainda tá vivo e viva, tanto é que você chegou aqui. E você não chegou aqui em vão. Tá difícil, tá horrível, não tá do jeito que você quer. Tá tudo errado. Mas a base do trono de Deus, ela não mudou. Ela continua sendo justiça e verdade. A balança de Deus vai descer. E a justiça que você tanto pediu, ela vai descer de uma maneira dobrada. Você terá dupla honra. Vai ser para que todos vejam quem é Deus na tua vida. Deus vai trabalhar da melhor maneira possível. Sabe por quê? Aquilo que você lutou e queria do teu jeito, talvez não ia ter o resultado que você almejasse. Embora você achou que tivesse. Talvez o que você planejou, o que você desenhou, o que você traçou, não ia gerar o resultado tão esperado. Mas Deus tem para você além do que você pede. Será além. E o Senhor diz mais: Deus vai frustrar os teus inimigos. Eles vão definhar. Eu vejo um anjo arrancando agora, brador. A palavra de Deus nos diz que os nossos inimigos é igual uma erva daninha, uma planta que sobe no telhado e seca, né? Aí você arranca ela assim, morta, seca. Pois é, teu inimigo vai definhar. Ele está subindo até pelo telhado, né? Ele quer te abafar, te sufocar de todo jeito. Quer te paralisar, quer te estagnar. Só que a lei do retorno, meu irmão, não é só para você que é justo, não. A lei do retorno é para qualquer um que plantar qualquer coisa. Entendeu?
Deus vai retribuir o bem que você fez. Vem de Deus. Não é o teu braço. Deus te deu um tempo de paz. A luta voltou. Mas Ele vai te recompensar. Mas o ai de quem acha que vai escapar ileso vai ser muito grande. O ai de quem se acha mais esperto do que Deus vai ser muito grande. Acabe morreu de pé. Acabe quis ser mais esperto do que Deus. Ele morreu em pé. Deus usou o profeta Elias e falou que Acabe ia morrer na peleja. Acabe falou, oba, ah é? Só que não. Pegou a roupa dele de rei, a coroa, tudo, colocou em Josafá. Josafá na presença do grande. Aí estava lá no meio da peleja e Acabe com uma roupa de soldado comum. Colocou até um colete, né? Uma armadura. Agora ninguém me acha, eu ainda tô com armadura. Quero ver alguém me atingir. Capacete, armadura. Quem que ia reconhecer Acabe todo? O teu inimigo se esquece que Deus vê todas as coisas. Ninguém se esconde de Deus. Atirar uma flecha aleatória. De repente alguém sentiu uma vontade de atirar uma flecha ali. Pode ser que essa pessoa nem estava na peleja, estava de longe. Deixa eu atirar essa flecha, deixa eu testar até onde ela vai, se eu consigo ver, né? Até onde ela vai. Deixa eu testar se esse arco é bom. Pá! A flecha. Adivinhem. Essa flechinha aleatória não atingiu Josafá. Essa flecha foi bem no peito de Acabe, no coração. Atravessou o colete de aço, a armadura dele. Atravessou. Eu não sei se tinha divisão ou se perfurou, mas do mesmo poder que teve a pedrinha que Davi lançou em Golias, Deus colocou o mesmo poder na flecha. Meu irmão, minha irmã, não zombe de Deus. Não duvide, não subestime. O teu Deus é terrível. Ainda que este mal que esteja na tua frente falando, eu não vou sair daqui, ninguém me tira. Você nunca vai ser destaque. Você nunca vai alcançar o sucesso. Você não é nada, você é ninguém. Se não fosse eu, você estava assim, assim, assim. Quem você pensa que é? E até te agrada para conseguir de você aquilo que quer, não é? Para fazer você acreditar que você está no lugar certo, que você não precisa pregar a palavra, que você não precisa orar por ninguém, que não precisa ir para a casa de oração, que é desse jeito, veio a mando de Satanás e vai voltar por 7 caminhos. Por um caminho veio contra ti, por 7 vai ser lançado embora. Não importa se passaram dias, meses e anos essa perseguição na tua vida. Para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia, mas Deus conhece a tua força, até onde você vai. Deus, assim como Elias desejou a morte, Deus mandou vida para ele, pão e água. Vai, porque grande é a tua caminhada. O Senhor manda dizer, eu estou te fortalecendo. Jezabel e Acabe não vão te alcançar. Eles tentam, mas não vão tocar num fio de cabelo teu. Você vai alcançar níveis que jamais nenhum ser humano alcançou. Aleluia! Elias alcançou níveis que nenhum ser humano alcançou. Qual outro ser humano andou de carruagem de fogo até o céu? Você pode comprar o jato mais chique da terra, mas carruagem de fogo é só para escolhido. Ih, tchalabalabassobia. Ele foi para o Altíssimo. Que posição? Não tem outra posição mais elevada do que estar no próprio palácio do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, levado numa carruagem de fogo. Existe? Não. Meu irmão, minha irmã, fica firme. Aguenta só mais um pouquinho. Deus está vendo tudo. Fique em paz, tá bom? Esse mal não vai prevalecer. Permaneça. Não tem palavra de orar, chora. Não tem palavra, dobra o joelho. Ora no pensamento. Porque muitas das vezes a gente está cansado. E a luta estagnou, né? Fecha o olho e começa. Mesmo que as tuas palavras sejam, eu não entendo. Por quê? Deixa subir. Manda para Deus. Deus vai te dar uma resposta. E vai ser logo. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém?